Bom dia, seres divinos, bom dia, seres de luz, sejam muito bem-vindos a este momento, ao nosso espaço sagrado. Vou dar início aqui a uma reflexão que já me tem vindo há 2 dias para mim e eu gosto e gostaria de passar aqui a minha perspectiva sobre isto tudo. Vamos lá. Eu já tinha aqui referido de uma outra vez que nós, nas redes sociais principalmente, nós vemos o ataque constante das pessoas umas contra as outras, seja por qual for o motivo, que seja ali naquela publicação descrito, há sempre o ser humano tem a tendência de cada vez mais atacar uns aos outros, mesmo que não haja motivo para isso. Não há motivos, mas nós atacamos. Seja porque não gostamos do que o outro disse, não gostamos da forma que o outro elaborou uma frase, enfim, há sempre um motivo que nos leva a atacar o outro. E cada vez mais, e eu aqui num lugar de observador, porque eu coloco-me no lugar da observadora, eu vejo isto a ter um escalar, que é uma coisa impressionante, porque as pessoas estão cada vez mais a lutar contra um sistema. Reparem, é como se o sistema, hoje em dia, e cada vez mais isso é visível, se vocês colocarem um pouco na posição de observadores, vocês vão ver e vão perceber aquilo que eu estou a falar. É cada vez mais visível o que o sistema está a fazer, que é, ele está a encolher o cerco. É como se ele estivesse a encolher o cerco de não dar outra oportunidade ao ser humano de expandir, de evoluir. Pelo contrário, cada vez mais o ser humano parece que está a encolher em termos de recursos, não é? Se não vejamos como é que a economia está por todo o lado. Eu não sou entendedora aqui destes assuntos, reparem, nem sequer vou a fundo pesquisar nada disto que eu estou aqui a falar. Também não sou letrada, não tenho nenhum curso superior, não tenho nada disso. Eu simplesmente me coloco num ponto de observar e com essa observação entro em silêncio e em reflexão e tenho a minha perspectiva das coisas, das situações. E isto é uma das coisas que me tem vindo bastante forte de algum tempo para cá, é a luta contra o sistema do ser humano, não é? Cada vez maior. E contra uns aos outros, consequentemente, não é? Quer dizer, como o sistema cada vez está a apertar mais o cerco, economicamente falando, o mercado imobiliário, quer dizer, não há casas, não há fluidez financeira, não há, quer dizer, todos os preços dispararam, não é? A inflação disparou a níveis que muito provavelmente muitos de nós aqui nunca vimos, nunca passámos por isso. Tivemos uma recessão muito grande em 2009 e hoje não me parece que seja essa recessão, não. Parece-me que estamos ainda muito pior. Então, quer dizer, o sistema cada vez está a apertar mais o cerco. É como se não tivéssemos saída a não ser focarmos cada vez mais nos problemas, porque cada vez mais nós focamos nos problemas e isso é muito visível, lá está, nas redes sociais. Vê-se cada publicação que vem a respeito de alguma coisa neste sentido, o ataque constante de as pessoas a atacarem-se umas às outras é uma coisa impressionante. Apenas porque um disse uma coisa, o outro não gostou ou não é de acordo e toca atacar, mas atacar de uma forma verbal cruel.
É como se nós estivéssemos a voltar lá ao tempo das cavernas. Aqui não há evolução humana. Pelo contrário, nós estamos cada vez mais a regredir. A regredir. Então, cada vez mais eu noto isso. Cada vez mais as pessoas lutam contra o sistema, e contra o sistema como ninguém vai ganhar contra o sistema. Ninguém. Reparem, ninguém ganha contra o sistema. O sistema é o sistema. Ele opera dessa forma e não há como contornar. Sim, pode haver algumas formas de contornar, mas uma hora ou outra a pessoa já está ali toda emaranhada e não consegue sair. Não consegue. Então ninguém ganha contra o sistema. Como ninguém ganha contra o sistema, o que é que as pessoas fazem? Como cada vez mais estão a ver a escalada dos problemas, é uma escalada dos problemas, não é? É uma escalada do mercado imobiliário, da questão das casas, a questão financeira, a questão de bens essenciais, dos aumentos, de tudo, não é? Então cada vez mais nós vemos essa escalada. E o que é que as pessoas fazem? Em vez de já não conseguem, como não conseguem atacar os sistemas, elas atacam-se umas às outras. Sabem aquele ditado, em casa onde não há pão todos ralham e ninguém tem razão? É exatamente o que está a acontecer no mundo. No mundo. Mas principalmente eu falo a nível da Europa, não é? Eu sou europeia e eu vejo uma escalada de todos ralham e ninguém tem razão. É impressionante. É impressionante. Então toda a gente vai contra uns aos outros. Não conseguem ir com o sistema não consigo atacar ali, então vou atacar o outro. E, olha, pasmem se vocês quiserem. Se ainda não chegaram a essa conclusão, é exatamente isso que o sistema quer. Que estejamos todos uns contra os outros. A desunião. O não, em vez de focarmos nas soluções para cada situação que vai aparecendo, em vez de tentarmos contornar essas situações, em vez de tentarmos arranjar soluções, nos unirmos e tentarmos arranjar soluções, o que é que acontece? Cada vez há mais desunião, cada vez há mais separação, e é aí que o sistema ganha. Porque a intenção do sistema é esse, é da separação e não da união. Parem um pouquinho para pensar, para refletir e vejam se não é isso que está a acontecer cada vez mais. Parem um pouquinho para refletir sobre isso. Eu peço desculpa que eu estou aqui a olhar para os meus apontamentos do que é que eu preciso de falar, não é? Então é assim, é uma batalha que ela não é ganha assim, desta forma que nós estamos a ir. Não é, meus amores. Seres divinos, vocês são seres divinos. Nós temos que lembrar, já passou do tempo, já passou da hora, nós temos que lembrar quem nós somos. Nós somos seres divinos a viver uma experiência humana. E como humanos, nós estamos a falhar. Estamos a falhar em todos os aspectos. Estamos a falhar em todos os aspectos, meus amores. Então bora acordar de uma vez por todas. Vamos voltar para casa. Onde é que é casa? Aqui dentro. Em presença. Em observarmos. Em pararmos um pouco e percebermos o que é que está a acontecer. Percebemos qual é a manipulação que todos nós estamos a ser empurrados a ter. Qual é o caminho que nós estamos todos a ser empurrados a percorrer? Em vez de voltarmos para nós, em presença, que é, deixa ver o que é que isto nos está a querer dizer. Onde é que está aqui a falha? A falha está em nós não nos lembrarmos e não voltarmos a quem nós somos. Seres humanos. Neste momento. A experienciar isto, a vida, desta forma.
Mas o sistema, ele está a encurralar o ser humano. E o ser humano está a ir nessa onda de ser encurralado. Então vamos tentar encontrar as soluções para cada problema e não cada vez arranjarmos mais problemas. Porque reparem, se cada vez que nós temos um desafio na nossa vida, e digam-me se vocês não. Toda a gente já passou por isso. Desafios na vida pessoal. Cada vez que nós temos um desafio na nossa vida pessoal, nós não encontramos sempre uma solução para ele. Mais tarde ou mais cedo nós encontramos ou não encontramos uma solução para cada desafio que nós temos na nossa vida? Pois é, a resposta é sim, encontramos. Então por que é que nós não conseguimos encontrar uma solução em vez de estarmos a focar no problema? Porque cada vez que a gente foca mais naquela questão, aquele problema e aquele desafio cada vez vai ser maior, 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 maior. E ninguém resolve. É uma escalada de desafios e de problemas que ninguém vai conseguir resolver. É uma batalha sem honra. E eu trouxe aqui um arcano do tarot para demonstrar exatamente o que se está a passar com a humanidade. Este arcano do tarot é o 5 de espadas. O 5 de espadas, sabem o que é que isto quer dizer, o 5 de espadas? É uma batalha ganha sem honra. É quando nós ganhamos, mas não há honra. É quando todos perdem numa batalha, numa guerra, porque não há ninguém que ganhe numa guerra. Não há guerra nenhuma que seja ganha por ninguém. Isso é uma ilusão. Aparentemente, alguém ganha. Aparentemente, mas vejam para além das aparências. Isso não é a realidade. Quando há uma guerra, ninguém ganha. Todos perdem. E é exatamente aquele ditado. Onde não há pão, todos ganham, mas ninguém tem razão. E também ninguém ganha. O 5 de espadas está a refletir exatamente o que se está a passar hoje em dia com a humanidade. Todos guerreiam e todos querem ganhar. Só que sabem de uma coisa, todos perdem. Todos perdem. Nós perdemos. A humanidade perde, a natureza perde, as crianças, os jovens, os mais velhos, todos perdemos. Ninguém ganha aqui. E é triste de ver isso, não é? Então, vamos unir. União é do que se trata agora. Não é mais separação, não é mais guerras para travar. Vamos focar nas soluções. Vamos criar soluções. O ser humano, ele é tão criativo. Ele tem a criatividade toda dentro de si. Não é? Capaz de inventar, de criar coisas inimagináveis, não é? Se recuarmos na história da humanidade, vejam o quanto o ser humano cria, não é? Somos seres extremamente inteligentes. Então vamos criar soluções. Não há casas suficientes. Ok, não há casas suficientes. Então o que é que a gente vai fazer? Olha, vamos juntar uma comunidade. Vamos viver em comunidade. Antigamente não havia as comunidades. Olha que nós estamos a voltar a isso. É hora de voltar à união. A força da união. A força das comunidades. Aí todos ficam a ganhar. Meus amores, todos ficam a ganhar. Não há casas suficientes. 3, 4 pessoas juntam-se, alugam uma casa e vivem dentro da mesma casa. Claro que tem que haver regras, mas no sentido de regras, não daquelas regras rígidas. Claro que tinha que haver ali uma sequência de discernimento, de vivermos em discernimento, em respeito, em comunhão uns com os outros. E só assim nós ganhamos a batalha. Só assim, meus amores. É só quando nós nos lembrarmos da união faz a força. Agora, com separação e separação e separação, que é cada vez o que eu estou a ver mais, toda a gente vai perder.
a humanidade vai perder. A humanidade perde a cada momento que se vira contra o outro. Perde. Não é hora de se virar contra ninguém. É hora de olhar para dentro, refletir, em presença, o que é que eu estou a fazer com a minha vida e com aqueles ao meu redor. Essa questão das comunidades, juntarmos e vivermos em comunidades, meu Deus, ela não é uma solução. À falta de casas, vamos nos unir e vamos... E não estou a falar das casas que estão ocupadas por imigrantes. Os imigrantes têm tanto direito à vida como nós, né? Que não somos imigrantes. Ou melhor, eu até sou, né? Que eu nem estou no meu país. Mas reparem, a questão não é essa agora. A questão é da união faz a força. Uma comunidade a viver junta, a criar o próprio alimento com hortas. Hortas. Vamos criar hortas comunitárias. Vamos criar o nosso próprio alimento. Cada vez a população está mais adoecida com os alimentos industrializados, com as porcarias, desculpem lá, que a gente come. A gente come porcarias a todo momento. Então vamos criar soluções. Não vamos estar a criticar ou a ir contra quem quer que seja, ou até mesmo contra o sistema. Isso não é a solução. Vamos tentar criar soluções. Deixem aqui nos comentários soluções, criatividade. Vamos fazer algo. E quem se quiser juntar num movimento de comunitário comigo, olha, eu estou aberta, eu abro o meu coração a todos aqueles que vierem por bem, que vierem com amor, que vierem com paz, com harmonia, porque é disso que a Terra precisa. Paz, harmonia. Há tantas guerras lá fora porque nós, dentro de cada humano, há uma guerra a acontecer. Só que ninguém está a saber lidar com essa guerra interna. E o que é que acontece? A guerra externa está cada vez a escalar mais. O absurdo dos absurdos. Vamos, por favor, refletir um pouco sobre isto? Sim, compartilhem esta reflexão com quem vocês acharem que é importante. A nossa palavra, a nossa voz, conta sim. Mas conta não é para ferir, nem para ir contra ninguém. É para ser a favor do quê? De nós. Da nossa divina presença. De nós como seres humanos. Os valores que se foram perdendo. Vamos recuperá-los. Vamos recuperar esta união. União. Uno. Porque nós somos uno com o todo. Pensem nisso, meus amores. Luz e bênçãos no vosso coração. Nos vossos caminhos e no vosso coração. Luz e bênçãos. Eu vejo-vos daqui a 1 minuto, 2 minutos. Nunca se sabe. Até já. Namastê.